Bom dia a todos, bom dia prefeito, bom dia Edson, demais secretários, todos os presentes. Eu vou começar aqui, tentar só lembrar que esse procedimento de revisão das metas estava previsto, sempre foi previsto desde o início, que no meio do mandato haveria uma revisão no sentido justamente de ajustar as prioridades, eventualmente, para além de analisar a execução desse projeto, desse plano de metas, que é feito sistematicamente pela equipe comandada pela Ariane, ele era previsto sob o ponto de vista também de analisar novas necessidades ou, eventualmente, algumas metas que tivessem algum tipo de problema na execução. Então, isso é um retrato bastante claro do que está acontecendo, do que está sendo executado, e com diversos ajustes que foram propostos. Eu vou tentar passar aqui, eu não vou passar pelas 88 metas, é claro, mas eu vou passar aqui pelas principais e por algumas que foram citadas pela imprensa nos últimos dias, para deixar bastante claro o que aconteceu e qual a posição do município com relação a elas. Mas o prefeito, acho que disse, foi muito claro, para a gente ter uma ideia de fato, para a gente usar o termo aqui, principalmente a questão orçamentária como referência, houve um aumento de fato nas metas, nas metas que estão sendo propostas, inclusive, como disse o prefeito, com acréscimo de 6 bilhões no total previsto de investimento, para arredondar aqui de 30 para 36 bilhões aproximadamente de investimentos na cidade de São Paulo, viabilizados, claro, pela gestão orçamentária, e pela boa gestão orçamentária e pela disponibilidade de recursos para investimentos. Eu vou tentar aqui passar rapidamente. Então, primeiro, os números gerais do plano de metas, né? O plano original, previsto em 2021 tinha 77 metas, né? E a gente está agora ampliando para 86 metas. Então, são 9 metas a mais do que o previsto inicialmente. Destas 77 existentes, 48 foram alteradas, nós vamos passar por algumas delas rapidamente. 29 metas não tiveram nenhum tipo de alteração e houve ampliação de fato de 9 novas metas, 9 propostas que não existiam no plano original, que foram colocadas agora. Mais do que metas, quem teve a oportunidade de analisar o plano, de acessar o site lá e o link que nós disponibilizamos para a imprensa e para a sociedade como um todo, é importante notar as iniciativas. Nós tínhamos 366 iniciativas que descrevem com mais detalhe alguma obra, ação ou programa previsto, e nós tínhamos 309 no plano vigente, e a gente acrescentou mais 57 novas iniciativas, especialmente obras de impacto que visam melhorar o atendimento da população em serviços de maneira geral, da população do município de São Paulo, melhorar de fato o atendimento para essa população. De orçamento, como nós dissemos aqui anteriormente, é importante aqui identificar também o crescimento de investimento aqui, de novo, exclusivamente para as ações previstas no plano de meta. Nós não estamos falando para o conjunto de investimentos das secretarias de maneira geral. A gente está falando aqui exclusivamente para o plano de metas. O orçamento previsto inicialmente era de 30,9 bilhões, e com o aumento desses valores e com o aumento dessa proposta, dessas metas, a gente está colocando agora, disponibilizando 36,82 bilhões de reais. A execução aí tem ano a ano, e a gente espera agora, isso é natural, como todos vocês sabem, que nos 2 últimos anos aumente bastante a execução, considerando que nos 2 primeiros anos foram feitos projetos, tem o processo de licenciamento, são feitos os questionamentos pelos órgãos de controle, e isso é natural que aconteça, e a gente superou basicamente grande parte dessas demandas, e agora imagina que com a execução dos contratos nas diversas áreas, nas diversas secretarias, isso passe a melhorar, a execução orçamentária passe a melhorar bastante nos 2 próximos anos, neste ano e 2024. Aqui por eixo, só para ficar claro aqui onde estão essas metas, onde foi feita a ampliação. Então, no eixo São Paulo Justa e Inclusiva, são 6 metas ampliadas e 5 novas metas. No eixo São Paulo Segura e Bem Cuidada, 1 meta ampliada. São Paulo Ágil, 1 nova meta. São Paulo Inovadora e Criativa, 2 metas ampliadas e 1 nova meta. Na São Paulo Global e Sustentável, 1 nova meta. E São Paulo Eficiente, 1 nova meta também. Aqui para a gente só ter uma visão geral com relação aos eixos. Vou colocar algumas novas metas aqui em destaque, a gente separou por áreas. O prefeito fez aqui uma passagem rápida, por exemplo, no eixo da saúde, onde houve
majoritariamente, quase todas as metas existentes anteriormente foram ampliadas e ampliadas significativamente. Importante dizer, pela pandemia e pelo esforço dessa gestão também de melhorar o atendimento ao cidadão. Então, eu vou passar aqui de diversas áreas. Então, por exemplo, uma aqui também da saúde, que o prefeito não citou, mas lembrando aqui, só com relação, isso é uma nova meta que a Secretaria da Saúde tem como objetivo implantar 3 novos centros especializados em reabilitação, né? Essa meta aqui reflete o esforço da Prefeitura de ampliar serviços de maneira geral do Sistema Único de Saúde. Eu vou passar rapidamente, gente, porque são muitas, depois a gente fica aberto a qualquer questionamento, tá bom? Meta 79, né? 15 novas unidades de pronto atendimento que não estavam previstas no plano de meta anterior. Então, são 15 novos equipamentos para atender a população de São Paulo. Todo mundo conhece bem a lógica da UPA, né, que são as unidades nossas de pronto atendimento. Meta 80... Opa, foi uma a mais. Meta 82. Aqui uma questão muito específica com relação, toda a imprensa acompanha e todos os especialistas na área de educação acompanharam de perto o impacto da pandemia na questão do ensino, especialmente do ensino fundamental, ensino médio, e na questão do prazo de alfabetização, né? Todo mundo acompanhou de perto o processo que houve agora com relação aos 2 anos de pandemia, especialmente, tanto com relação às aulas que foram feitas de maneira não presencial, como também a redução que houve, repito, não foi na cidade de São Paulo, foi um fenômeno que aconteceu no Brasil inteiro e no mundo inteiro, e a Secretaria da Educação, importante dizer, está tomando medidas objetivas, considerando que vai ser difícil atingir a meta prevista inicialmente de melhora da nota no IDEP. A gente está colocando, a Secretaria da Educação está colocando um aumento, está ampliando em 35% o número de estudantes atendidos pelo programa São Paulo Integral, ou seja, com ensino em período integral, de maneira a tentar reduzir, mitigar esse período que nós tivemos anteriormente aqui, com aumento de carga horária desses alunos, uma das unidades, uma das iniciativas que foram tomadas. Com relação às demais, foram várias outras iniciativas também que foram feitas, que foram colocadas, para além da gente não ter mudado a meta como foi proposta inicialmente, nas metas especificamente do IDEP, é importante dizer que tem uma série de iniciativas que a Secretaria colocou, eu não me lembro o número agora, quantos que eram? As metas 22, 23 e 24, são 3 iniciativas São novas. 3 iniciativas novas também para melhorar o atendimento, tentar recuperar o tempo perdido no período da pandemia. Aqui, uma outra questão importante também, como disse o prefeito antecipou, são 200 quilômetros de novas faixas azuis para motociclistas que serão implantadas na cidade de São Paulo. Isso considerando que a gente vai ter uma dificuldade no atendimento da meta original, da redução do número de mortes. Então, o que nós estamos fazendo é ampliar as iniciativas, essa é uma bastante objetiva, considerando que, basicamente, 2 mortes por dia, uma morte por dia, desculpe, o Ricardo está me corrigindo, que uma morte por dia que acontece no trânsito de São Paulo está vinculada a motociclistas. Então, a ampliação deste modelo, que se mostrou que teve muito sucesso nos últimos dias, com redução de mortes nos corredores onde foi implantada, a ideia da Secretaria de Transportes é implantar 200 em vias principais, em vias estruturantes do município de São Paulo. Para dar um exemplo também com relação à questão dos índices, que é onde a Prefeitura teve maior dificuldade. Aqui, com relação à transparência, essa é também importante, é uma nova meta proposta pela Secretaria de Gestão, que basicamente está colocando uma série de iniciativas, as iniciativas embaixo estão à disposição de vocês, no sentido de implantar plataformas que melhorem eficiência, transparência com relação a licitações, diário oficial também eletrônico e diversos outros sistemas, onde a gente pretende, por exemplo, até o final dessa gestão, colocar todos os imóveis do Estado de São Paulo em plataforma georreferenciada, que facilita bastante a gestão e reduz o custo do município com aluguel eventual de imóveis, onde já existem imóveis disponíveis. Hoje isso é feito de uma maneira administrativa, burocrática, os processos estão em papel, a gente vai colocar tudo num sistema digital, utilizando do GeoSampa, para facilitar e melhorar a eficiência também da gestão pública. São 8 metas no total, que também ficam disponíveis para vocês conhecerem depois, a gente pode tirar qualquer dúvida. Com relação a metas ampliadas, vou passar algumas também rapidamente. Então, ampliar a cobertura da atenção básica, o prefeito já falou, de 40 equipes, como que ficou então, que a meta, pode mudar, por favor, a meta 9,
Então, a gente está ampliando para 100 equipes de estratégia de saúde da família, lembrando que isso tem um impacto importante no trabalho preventivo, né, da saúde, com relação à prevenção, de fato, que reduz a necessidade de utilização por parte dessa população dos equipamentos da saúde, melhora bastante a eficiência e o trabalho também da saúde como um todo. Com relação à urbanização, importante dizer aqui que a gente tinha uma meta inicial de 27 mil famílias atendidas em assentamentos precários, houve uma ampliação, pode mudar, por favor, para 30 mil famílias ampliadas. Então, são 3 mil famílias a mais que serão beneficiadas com obras de urbanização na cidade de São Paulo. Próxima, por favor. Iluminação pública, que tem a ver com segurança, tem a ver com uma série de questões também. Nós estamos ampliando de 300 mil pontos com iluminação LED, com lâmpada LED, para 330 mil pontos na cidade de São Paulo. Até dezembro nós já tínhamos atingido mais de 300 mil pontos, então por isso que a gente está tomando essa liberdade de ampliar a meta para 330. Com relação a parques municipais, a gente tinha a meta 62, que era implantar 8 novos parques municipais. A proposta nossa agora é fazer, além dos 8 parques municipais, ali quando você lê na parte de iniciativas, é promover a requalificação de mais 10 parques e também a certificação desses parques para acessibilidade de pessoas com deficiência. Isso é importante também, a gente está falando, então, em ampliação significativa das metas, à medida que o trabalho de requalificação atende diretamente as famílias, a gente está falando basicamente em parques na periferia de São Paulo, que vão receber obras de melhoria com relação a mobiliário, paisagismo e também, como eu disse, com relação à acessibilidade. Próximo item aqui, a meta 57, que era realizar por volta de 600 mil atendimentos ao trabalhador, incluindo qualificação e encaminhamento para oportunidades formais de trabalho e geração de renda. Lembrando, de novo, aqui também por conta da pandemia, houve um esforço muito grande do município, do prefeito, no sentido de que os secretários fizessem ampliação do que estava previsto inicialmente, no ano de 2020 e 2021, o que já gerou um efeito, já gerou um resultado bastante importante. Já em dezembro de 2022, nós tínhamos mais de 1.200.000 pessoas encaminhadas nesse trabalho. Então, isso agora, a gente está ampliando a meta, de fato, para 1.600.000 trabalhadores, que serão atendidos pelo sistema como um todo. Aqui, só uma atualização de março de 2023, a gente já tem praticamente 1.400.000 pessoas, o que ampliou basicamente mais do que dobrou a meta prevista inicialmente pelo município de São Paulo. De novas iniciativas, eu vou destacar algumas coisas também aqui. Então, 40 quilômetros de novos corredores de ônibus, a gente manteve a meta inicial, e aqui é importante dizer que houve algumas mudanças com relação aos indicadores, né? A gente está falando de uma troca de um desses corredores, entrou o eixo de mobilidade do corredor Amador Bueno. Oi? Do Norte-Sul, desculpe, estou falando besteira, a Ariane está me corrigindo. E também nós colocamos aqui a requalificação de novos corredores. A gente está falando do eixo do Imirim, Interlagos e Santo Amaro, basicamente, também entrando como requalificação. E o Amador Bueno, que eu falei anteriormente, desculpe. Então, existe de fato algumas alterações e algumas melhorias com relação às metas propostas inicialmente. Aqui houve uma mudança no texto, uma mudança especialmente na meta, né, no texto da meta inicial, que era construir 14 novos piscinões. A gente resolveu colocar, além, pode mudar, por favor, com a mudança do texto da meta, a gente está colocando realizar 230 metas, mas não excluiu os piscinões. É importante vocês lerem nas iniciativas, que a gente está colocando, inclusive, a ampliação de um a mais, que é um polder que foi identificado a mais também, que vai ser realizado. Então, a gente vai implantar, viabilizar 15 obras de piscinões ou reservatórios, além de outras diversas metas, são 230 obras que foram mapeadas, que estão sendo feitas de macrodrenagem, ou de apoio, ou de melhoria e de eficiência do sistema de macrodrenagem da cidade de São Paulo. Então, não houve... isso foi também objeto de uma matéria, dizendo que a gente tinha desistido. Não, o que está sendo colocado é que, ao invés de a obra estar entregue, vão estar em obras, o que não diminui de maneira nenhuma o compromisso do município, o investimento que o município está sendo feito, e a iniciativa para garantir que essas obras sejam entregues, se não em 2024, algumas delas até 2025. Isso que acho que é importante dizer também. E ela mede, de maneira geral, com maior precisão, o esforço da administração. O prefeito usou esse termo, inclusive na reunião nossa de fechamento das metas, que precisava que
de apresentar de maneira mais objetiva e que fossem ampliadas as metas no sentido de demonstrar para a população claramente o esforço, repito, para a redução do impacto dessas enchentes em São Paulo. Só um parênteses aqui, é importante lembrar que áreas, por exemplo, que às vezes que tinham enchente e que demoravam 1 dia, 2 dias para voltar a ser utilizadas pela população, hoje, em poucas horas, já estava limpa, disponível e totalmente operacional. Em média, 40 minutos. Em média, 40 minutos. Essa é uma informação importante também, que eu acho que é relevante para a população de maneira geral. Carga orgânica. Aqui também houve uma mudança no texto da meta, mas é importante dizer que não houve nenhuma mudança no compromisso. Por que a gente fez a mudança da carga de 15%, a mudança do texto de 15% de redução na carga orgânica no reservatório de Guarapiranga para ligações domiciliares objetivamente? Vamos lembrar, a medição de carga orgânica nos reservatórios de São Paulo dependem especificamente de critérios e de questões que não estão na nossa gestão. Vou dar um exemplo. Se chover muito e a prefeitura não tiver feito nada, vai diminuir a concentração de carga orgânica na Guarapiranga e na Billings. Se a prefeitura tiver um esforço tremendo e tiver num período de estiagem, a carga orgânica vai estar mais concentrada pela questão, claro, de diluição dessa carga dentro das represas. Então, a gente só resolveu ser mais específico e colocar uma medida mais objetiva, que é a ligação do esgoto domiciliar, quantas ligações nós realizaríamos para a redução dessa carga orgânica nas represas, nos reservatórios de água da cidade de São Paulo e da região metropolitana. Acho que isso fica muito claro para todo mundo, não é uma mudança da meta ou uma redução, é só uma forma de deixar mais objetiva qual a ação do município com relação a este compromisso. Aqui, na Meta 68, também houve várias matérias saíram na imprensa com relação que houve uma mudança ou um afrouxamento da cidade de São Paulo com relação à redução a esta Meta 68, que dizia textualmente, atingir 100% do cumprimento de metas individuais de redução de emissão de poluentes e gases de efeito estufa pela frota de ônibus de transporte público municipal. Se vocês virem a alteração que nós fizemos, foi só para deixar mais claro, pode, por favor, na próxima tela? Foi só para deixar mais claro que todas as iniciativas estão mantidas. O que a gente alterou foi porque, quando a gente fala de atingir 100% do cumprimento das metas, a gente fala com relação a um plano previsto para até 2028, para ser implementado pelo município até 2028. E é claro que ali é muito difícil para a pessoa, foi uma questão de leitura. É difícil para a pessoa 100% das metas do que, aonde, quais são as metas. Então, a gente só deixou claro, a gente mantém o compromisso de reduzir as metas, reduzir a emissão de poluentes de gases de efeito de estufa na frota de ônibus. O prefeito tem anunciado sistematicamente, por exemplo, a compra de ônibus elétricos, a substituição da nossa frota por ônibus elétrico, que por si só já atingiria grande parte das metas que estavam especificadas com relação ao transporte público, né, especialmente ao nosso sistema de transporte público municipal. Então, só para deixar claro também, não houve redução de meta, houve uma tentativa de melhorar e de facilitar o entendimento por parte da população de qual é essa meta. Aqui, algumas metas para citar rapidamente aqui, onde houve ajuste de compromisso, né? Então, a inauguração dos 12 novos céus, a gente não abriu mão de implantar os 12 céus, é que provavelmente alguns deles estarão em obra ainda no final de 2024. Todos os céus estarão em obra, são 5 que já foram contratados através de PPP, mais um bloco de 5 que está saindo agora, vai ser autorizado quarta-feira, né, se não me falha a memória, para o segundo bloco de 5, e a CIURB está com 12, me corrija, por favor, se eu estiver falando besteira, mas são 12 que estão em TSP Obras e CIURB, que estão já com terrenos identificados, com projetos, que é um projeto básico, padrão que a gente está utilizando. Então, todas estarão em obras, provavelmente até mais do que essas 12 até 2024, importante dizer, mas o compromisso está mantido. As unidades escolares também estão mantidas. O índice de mortes no trânsito, a gente trocou, como eu disse, de 4,5 para 18 ações concretas e objetivas que estão mantidas lá, ou seja, a prefeitura mantém o compromisso de redução, e é claro que a gente avaliou, por vários motivos, que o índice de 4,5 não será atendido, mas a gente mantém o compromisso de diversas iniciativas e ações para redução. Citei agora há pouco a faixa azul como exemplo.
Os corredores também estão todos lá, então a gente trocou o texto, repito, não houve uma redução da meta. É que eles estarão, alguns deles estarão em obra e não implantados, executados até 2024. É importante dizer isso, o compromisso está mantido, a licitação, as obras serão realizadas, mas não serão, alguns deles, eventualmente, podem não estar entregues até 2024. Os 4 terminais de ônibus, também na mesma lógica, vão estar em obra, se não executados, já entregues, e os 420 quilômetros de extensão, que eu acho que é a última tela, se não me falha a memória, que aqui, eu vou explicar na última tela, mas os 12 céus, rapidamente, pode mudar. Então, só mudou para números de unidades entregues ou em obras. Volta, por favor, só para ficar claro. Então, lá, tinha o número de unidades implantadas em funcionamento, todas vão estar em obras, várias delas entregues, mas não todas em funcionamento. É esse tipo de ajuste que a gente fez. Não houve, então, uma redução do compromisso da Prefeitura de maneira nenhuma com relação a essa meta. Com relação a mortes no trânsito, de novo, vamos lá, eu já expliquei, desculpa, eu não vi que tinha as telas na sequência. O índice proposto era 4,5 por 100 mil habitantes, a gente está por volta de 6,9, pode mudar, por favor. Então, a gente está colocando, mantendo as iniciativas, que são 18 ações que estão sendo propostas, mas a gente não está, a gente avalia que o índice de 4,5 vai ser difícil de ser atingido até lá. Pode seguir, por favor. E aqui, uma questão que é muito objetiva. Tinha lá uma meta específica de aumentar em 420 quilômetros a extensão das vias atendidas pelo sistema de ônibus. O que aconteceu de fato com a pandemia? A redução de 20% dos usuários do sistema de transporte público municipal. É óbvio, isso a gente tem sido discutido pela Secretaria, que isso requer uma reavaliação e um reestudo com relação às linhas existentes, e aí vou fazer outro parênteses aqui. Vamos lembrar também que está tendo agora, por iniciativa do Estado, vai ter nos próximos anos uma implantação de um grande número de obras, estou falando principalmente de metrô, BR e os veículos leves sob trilhos e outras iniciativas. Isso também deve pedir um redesenho e não tem sentido onerar os cofres públicos com uma ação que pode ser revertida, que necessite ser revertida nos próximos anos. Então, essa foi uma decisão bastante objetiva, baseada na redução, de fato, do número de pessoas nos últimos 2 anos, especialmente, de 20% do número de usuários do sistema. É isso, desculpe, falei mal, falei rapidamente, mas é que são muitas metas e a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento.